Meu nome é Ricardo Carvalho, eu sou designer formado pelo Mackenzie em 2011. Sou responsável hoje pela agência Nacione, que é uma agência que trabalha com branding para o esporte. Também a gente trabalha com branding corporativo e hoje a gente é responsável pelo projeto de sinalização do Pacaembu, Mercado Livre Arena Pacaembu. A história do Pacaembu ela começa desde a concessão, né, que a gente tem com a cidade de São Paulo. Todo mundo acompanhando o que ia acontecer com o Pacaembu, ele ficou muito tempo fechado. Foi uma alegria saber que na época a concessão que foi feita era para a revitalização de um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, a reinstalação de um mobiliário urbano. A gente começou a trabalhar nesse projeto, a Nacione, em 2021, 21 para 22. O primeiro passo que a gente deu foi ajudar na construção de marca desse Pacaembu. O que seria um Pacaembu dentro de uma área que não estava mais no escopo só da prefeitura. Um Pacaembu que tinha uma intenção de revitalizar suas áreas de clube. Muita gente não sabe que tem piscina aqui, que tem um ginásio de tênis com 2 quadras, uma quadra aberta e uma quadra fechada. A construção também de um edifício que na época estava sendo cogitado para ser uma alternativa ao tobogã. Quem era frequentador do Pacaembu entendia, né, como era para jogo. Quando você pensa no Pacaembu, você não pensa em um logo, você não pensa em identidade, cores, você pensa sempre na fachada. O aspecto arquitetônico do Pacaembu ele é muito único. E a proposta de trabalho foi para revitalizar essa marca do Pacaembu, porque o Pacaembu sempre foi um lugar físico, mas você não tinha presença do Pacaembu em rede social, você não tinha uma forma dele trabalhar toda a sua comunicação visual em apresentação. O projeto de obra do Pacaembu ele começou muito antes da obra de fato, né? Por onde nós começamos? Por desenvolver toda uma linguagem visual dos elementos estéticos desses materiais que seriam utilizados. A gente teve aqui uma fase em que foi montado o pavilhão do Pacaembu antes da obra começar no estádio. Então ali nos bastidores a marca já estava existindo. Você já tinha, por exemplo, agenda de shows estipulada para diversas situações e a gente auxiliou em toda essa parte, tom de voz, cores, o que poderia ser utilizado para os materiais de comunicação digital impresso do que seria essa marca do Pacaembu. Veio para a gente um projeto de arquitetura pronto, que era a instalação de um edifício de 9 andares no lugar do tobogã. E esse edifício, além de ter estacionamento, de ter um centro de convenções, você ter ali um hotel funcionando, você tem também a ideia de criar uma visão diferente para o espaço. Esse edifício ele corta o Pacaembu, ele tem uma visão para o campo, uma visão também para o lado do clube, e ele vai virar uma passarela, porque ali depois do tobogã que você está, né, dentro de um plano muito abaixo das ruas laterais, foi criada uma passarela para você conseguir transitar entre essas ruas. Quando a gente entrou no projeto, a ideia era trabalhar o logo com uma fachada, então eles tinham uma marca em que eles já usavam, que era uma marca toda verticalizada, uma marca em que você tinha ali algumas linhas finas e grossas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente contribuiu dando todo o aspecto e o caráter dessa identidade. A gente teve o cuidado de ir atrás do que existia no Pacaembu para poder reutilizar. Uma das coisas era uma tipografia com ar Art Deco, que é o que dá o nome do estádio. Uma outra tipografia que foi feita para o Pacaembu era uma tipografia que era inspirada em diversas nomenclaturas em que existiam dentro do Pacaembu. As saídas de piscina, você tinha ali os números do 1 ao 10. E nós encontramos essa tipografia, então acabou que sendo como se fosse uma fonte encomendada, que é metade do projeto que a gente fez, porque depois a gente foi usar em diversas situações. E uma outra peculiaridade de um projeto para Pacaembu
é escolher qual é a cor da marca. Geralmente você tem uma liberdade de escolher cor, entende o mercado e aí você pode definir para poder utilizar. Nesse caso você tem clubes, você tem a cidade, você tem diversas situações em que rivalidades não podem aparecer tanto. Nós optamos por cores neutras, então trabalhar com preto, que é considerado uma cor neutra, apesar da rivalidade com os clubes, mas junto com off-white, um creme, bege, que é a cor da fachada. Essa cor da fachada a gente instituiu como cor da marca e ela está presente em diversas situações em que foram trabalhadas a comunicação do Pacaembu. Nós optamos por seguir com a cor marrom, cores terrosas, porque é uma coisa em que a gente tinha na arquitetura elementos naturais sendo trabalhados. Você não tem, por exemplo, elementos coloridos dentro do Pacaembu, por exemplo, como você tem no MASP, né, que você tem uma característica de fachada que você não pode alterar porque aquilo é a cara do projeto. E nesse sentido a gente não tinha. Então o que nós fizemos? Nós separamos o uso do preto e off-white para o lado de comunicação digital, impressa, como cores principais, como cores alternativas. Nós usamos o laranja, o rosa, o azul, que são cores que a gente não tem nos clubes aqui em São Paulo. Mas para a sinalização, nós trouxemos a cor marrom, que é uma cor marrom claro e marrom escuro que a gente está usando, junto com o off-white. Depois que a gente terminou o projeto de marca, a gente foi chamado para trabalhar no projeto de sinalização do estádio. Você tem uma peculiaridade muito grande em que o projeto de sinalização ele começa não pelo design, mas principalmente por organizar essas nomenclaturas. O que é térreo, o que é primeiro pavimento, campo ou gramado, são peculiaridades em que a gente, como um olhar de designer, a gente conseguiu orientar a equipe de arquitetura e conversar com eles o que era melhor para o nosso espaço. Foi muito legal poder trabalhar num projeto que é assim, uma das caras da cidade de São Paulo. Então, como é que a gente começou a pensar esse projeto? Como um aeroporto ou um shopping, um lugar de muito trânsito, você tem muitos espaços em paredes e você pode se apoiar, você tem estruturas em que você pode colocar essas placas. No Pacaembu, não. Então a gente precisou criar diversas situações diferentes, então totens, áreas de estádio, algumas sinalizações de porta, assim, que são muito simples. E a simplicidade ela ditou o tom desse projeto. A gente pensou em uma forma sustentável de trabalhar isso, com poucos elementos, em que a equipe do Pacaembu conseguisse fazer uma transição ou uma adaptação muito simples. Desde os anos 40 a gente teve 3 épocas de sinalizações diferentes. Para quem frequentava o Pacaembu lembra que era pintado à mão as coisas aqui no estádio. E a gente conseguiu trazer essa sinergia e a importância de organizar nomenclatura, a importância de organizar todo o aspecto visual que você tem para identificar os espaços, como é que você pensa um espaço multiuso que é o Pacaembu numa situação de jogo, numa situação de show, numa situação de exposição que vai acontecer, numa situação em que a gente espera que dê muito certo, que é a situação parque do Pacaembu aberto 24 horas por dia, que você pode vir para cá para correr, tomar um sorvete. Então, assim, o principal achado do projeto que a gente teve de construir com a equipe de arquitetura um projeto que permanecesse simples e ao mesmo tempo atendesse todas essas demandas. Como que eu me achei nessa carreira, ou por que eu gosto tanto do que eu faço, né? Eu lembro que antes de escolher qual que seria a minha atividade, aquela época que você está procurando, né, o que você vai fazer da sua vida, eu olhei não só as opções que eu tinha de estudo, mas onde estavam os alunos do Mackenzie. Isso me inspirou também muito para entender que você tem diversas opções de carreira dentro do design. A materialidade, as superfícies, onde você faz design não importa tanto, até porque eles mudam. As coisas estavam mudando e a gente entendeu que elas vão continuar mudando, mas a gente precisa entender os princípios do que é essa profissão, essa atividade. Você termina a faculdade, mas depois você tem que tomar decisões que vão te dar uma base para conseguir continuar na sua carreira. O Mackenzie foi primordial para eu conseguir construir essa base, entender
conceito e como que eu posso continuar trabalhando com isso na minha carreira.